Glória a Deus. Glória a Deus. É desse jeito mesmo. A gente sobe aqui, o peso é maior do que em qualquer outro lugar, porque é algo espiritual, né? É algo para Deus, mas também nós temos a companhia dele, né? Rafael, nós temos a ajuda do Senhor e o Espírito Santo está nos auxiliando, nos dando poder para realizar a obra que ele mesmo confiou a nós. Amém? Então, louvado seja Deus pelos cânticos e cantamos também sobre oração. Vocês estão me ouvindo? Então, eu é que não estou me ouvindo direito aqui. Mas nós cantamos sobre oração e hoje é culto de oração e talvez haja alguém que tenha uma gratidão que queira compartilhar agora ou talvez até uma petição, um pedido de oração e eu não queria deixar passar essa oportunidade, certo? Se tiver alguém que tenha um pedido de oração ou até mesmo um agradecimento. As crianças vão sair agora, Tainara? Então, crianças, vai ter um ensaio, preparação para o dia tão importante, que é o Dia dos Pais, né? Em agosto, já começaram a ensaiar, vai ficar lindo para a glória de Deus. Tem alguém que gostaria de compartilhar um pedido de oração ou um agradecimento? Se não, então, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. E final do culto, se você quiser a oportunidade, a gente pode estender mais uma vez. Amém? Hoje eu quero trazer uma breve mensagem, uma breve meditação sobre uma das dúvidas que eu considero mais comuns, porém também mais angustiantes que os cristãos podem ter. E a dúvida é: será que eu sou um escolhido? Será que eu sou uma escolhida? As irmãs podem pensar, né? Será que eu sou um escolhido por Deus? Será que eu sou um eleito? Será que Deus me elegeu? Será que Deus me escolheu? Porque a Bíblia diz que apenas os eleitos vão entrar no céu. E às vezes a gente fica angustiado, fica com dúvida. Será que eu sou um dos tais? Será que eu vou estar lá? Será que Deus, Ele vai realmente me salvar? Irmãos, como é que a gente sabe se a gente é eleito ou não? Como é que a gente sabe se a gente é escolhido ou não? Será que é um sonho que a gente tem de noite e Deus aparece para nós e diz: olha, você é um dos tais? Será que é um anjo que se apresenta para nós e nos dá a resposta? Será que é uma revelação que a gente recebe do céu, uma voz que a gente escuta? Como é que alguém sabe se é um eleito ou não, se é um escolhido ou não? Quem aqui gostaria de saber se é ou não? Quem gostaria de ter certeza se é um escolhido ou não? Glória a Deus. E eu creio que o texto no qual nós vamos meditar hoje, ele vai nos ajudar a entender o que a Bíblia diz sobre isso. Por favor, abra comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Nós meditamos na primeira parte desse capítulo, terça-feira passada, e hoje nós queremos meditar em alguns versículos seguintes. Mateus, capítulo 22, eu quero meditar com você nos versos 8 a 14, ok? Mateus, capítulo 22, versos 8 a 14. Lembrando que, nos versos anteriores, para quem estava aqui terça passada, também para quem não estava, eu queria resumir um pouco. Nos versos anteriores, Jesus começa a contar uma parábola sobre um rei que decide fazer a festa de casamento do seu filho. Então, quando já está tudo pronto, esse rei manda chamar aqueles que ele já tinha convidado. Ele já tinha preparado algumas pessoas. E quando está tudo pronto,
ele manda chamar esses convidados, como se fosse dizendo: olha, chegou a hora, chegou o momento tão especial, a festa do meu filho está pronta, vocês podem vir para a festa, vocês podem vir para as bodas do meu filho, do casamento do meu filho. Porém, os convidados, não apenas uma, mas 2 vezes, rejeitam o convite do rei. Dizem que vão fazer algo, vão cuidar da sua casa, vão cuidar dos seus negócios, ou seja, nós não temos tempo agora para aceitar o teu convite, ó rei. E aí o rei não desiste, ele tenta uma segunda vez, porque o rei é insistente, e ele tenta uma segunda vez, porém, dessa segunda vez, eles também não aceitam o convite, e chegam até a matar os servos que o rei enviou. Sabendo disso, o rei agora então manda que os seus servos queimem a cidade daquelas pessoas que rejeitaram o seu convite e mate os assassinos dos seus servos. Irmãos, essa primeira parte da parábola, ela tem um cumprimento muito claro na nação judaica, no povo de Israel. Porque o rei veio, alguns anos atrás, 2000 anos atrás, o rei veio, mas o seu próprio povo, os judeus, o rejeitaram. Não aceitaram o seu convite. Mataram servos de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus queimou a cidade de Jerusalém, exatamente como diz a parábola, e eles foram mortos. Porém, isso não se aplica, não pense que isso se aplica apenas às pessoas daquela época. Hoje nós também recebemos convites. Hoje pessoas recebem convites de Deus e rejeitam os convites de Deus. Convites de Deus são feitos até hoje. E tem gente que rejeita até hoje. Porque está muito ocupado, porque tem outras coisas para fazer, tem os negócios, tem a família, tem o lazer, e acabam dizendo não para Deus ainda hoje. E nós sabemos que se isso continuar, se isso persistir, o final não vai ser nada bom. Vai ter choro e ranger de dentes. Então isso é o que nos mostra os primeiros versículos, versos de 1 a 7. A boa notícia, porém, é que nem todos rejeitam os convites do rei. Hoje, inclusive, nos versos 8 a 14, nós iremos ver 2 grupos que aparentemente, obrigado, Aristélio, aparentemente aceitam os convites do rei. E dentre esses 2 grupos, aliás, esses 2 grupos são os grupos dos chamados e o grupo dos escolhidos. Aí a pergunta é: pastor, qual a diferença entre um chamado e um escolhido? E qual dos 2 você quer ser hoje? Você quer ser um chamado ou você quer ser um escolhido? Vamos ver então o primeiro grupo, os chamados. Verso de número 8, traz um comentário triste do rei sobre os convidados anteriores. Esses que eu acabei de citar, contei a história deles. No verso 8, o rei vai fazer um comentário triste sobre eles. Ele diz: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram o quê? Dignos. Vamos orar mais uma vez e a gente continua meditando nessa parábola. Pai amado e Pai querido, estou feliz, Senhor, com o teu povo, por estarmos aqui, Senhor, esta noite, participando deste banquete, para o qual o Senhor nos convidou e o qual nós aceitamos, Pai. Talvez alguns foram convidados para estarem aqui, mas rejeitaram o convite. O Senhor sabe por quê, talvez alguns tiveram motivo, razão para isso, outros não, tiveram apenas desculpas. Mas nós conseguimos chegar a este lugar, Pai, com a Tua graça,
com o teu espírito, com a tua força. E agora eu quero pedir, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, para que nós não sejamos aquilo que nós podemos ser, mas que nós sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Irmãos, esse verso de número 8 traz um comentário do rei sobre os convidados que rejeitaram o seu convite. Ele diz que eles eram indignos. Muitas vezes nós vemos a palavra de Deus, o evangelho sendo rejeitados. E normalmente quando nós vemos isso acontecer, qual é o sentimento que vem ao nosso coração? Quando alguém rejeita a palavra de Deus, quando alguém rejeita o evangelho, o convite do evangelho, normalmente qual é o sentimento que nós temos no coração? Qual é? Tristeza. Muito bem, se fosse alegria eu ia estranhar. Mas é tristeza, nós ficamos tristes. Quando alguém rejeita um apelo, nós sabemos que a pessoa precisa se entregar a Jesus, mas ela endurece o coração e não se entrega. Pessoas lá fora são evangelizadas e muitas vezes dizem não. Nós ficamos tristes com isso. E algumas pessoas, por causa dessa rejeição, por causa dessa tristeza, estão caindo no erro de fazerem, sabe o quê? De tentarem tornar o evangelho algo diferente, algo mais atraente, algo mais fácil de ser aceito, né? Como se a culpa do evangelho ser rejeitado fosse do evangelho. O evangelho teria que mudar alguma coisa para ficar mais bonitinho, para ficar mais gostosinho, para ficar mais atraentezinho. Quando, na verdade, quando alguém rejeita o evangelho, esse alguém não está tornando o evangelho indigno. O que essa pessoa está fazendo é que ela está se mostrando uma pessoa indigna do evangelho. Então nós não temos que mudar o evangelho para que as pessoas o recebam, para que as pessoas o aceitem. As pessoas é que têm que mudar o evangelho, ou mudarem a si mesmas para aceitarem o evangelho. O evangelho nunca será indigno. Indigno pode ser alguém que fecha o coração para ele. Então nós podemos ficar tristes, sim, mas não com a palavra de Deus, com pena da palavra de Deus, coitadinha da palavra de Deus, coitadinho de Jesus, vai lá, aceita Jesus, ele está precisando de você. Tá não. Jesus não precisa de mim, Jesus não precisa de você, Jesus não precisa de ninguém. E mesmo que o mundo inteiro rejeitasse Jesus, Jesus continuaria com a mesma dignidade que ele sempre teve. Quem continuaria indigno seria o pecador que rejeita a oferta de salvação. Então precisamos entender isso. O rei olha para os seus servos e diz: olha, a festa está pronta, mas eu tenho que melhorar alguma coisa. Não quiseram vir, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Ele diz: epa, não, a festa está pronta. Eles é que não são dignos da minha festa. Eles são indignos da minha festa. Precisamos entender isso, irmãos. Não é o evangelho que precisa mudar para ser aceito. É o pecador que precisa mudar para aceitar a palavra de Deus. O rei, porém, mais uma vez, não desiste. Pelo contrário, agora ele dá uma ordem diferente. Agora ele dá uma ordem nova. E é aqui que eu e você entramos na história. Porque até aqui, Jesus só falou de judeu, dos primeiros convidados que rejeitaram. Agora vai entrar o pajussarense, o maracanauense, o brasileiro, o americano, aquele que não é judeu vai entrar agora na história. Porque ele dá uma ordem diferente. Que ordem é essa? Olha o verso de número 10. Verso de número 9, perdão. E depois,
para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, quem? A quantos encontrardes. Já que os judeus não quiseram, agora ele vai estender o convite para todos. Vocês não vão agora só na casa daquelas pessoas que eu falei, não, que já estavam preparadas, não. Agora vocês vão pelos caminhos, vocês vão pelas ruas, e quem vocês encontrarem no meio da rua, vocês convidam para o meu banquete. Irmão, se já era um privilégio ter sido convidado, sendo alguém importante daquela época, imagina você não sendo. Você sendo um morador de rua, você sendo uma pessoa qualquer, você sendo um mendigo, você sendo uma pessoa pobre, agora alguém te encontra e te convida para participar de um banquete. Olha que honra, olha que privilégio. Irmãos, isso aqui é mais ou menos uma antecipação do que Jesus vai fazer lá no final de Mateus, que é a grande comissão. Lá em Mateus 28 e 19, Jesus vai dizer o quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele veio primeiro para o seu próprio povo. Ele veio primeiro para o judeu. Mas o judeu rejeitou. E agora ele diz, não, agora não é só para os judeus. Agora vocês vão a todas as nações. Convidem todas as pessoas. Preguem para todo tipo de gente. O convite agora é um convite mais abrangente. O convite do rei agora é um convite maior. Não apenas para um povo, o judeu, mas para aqueles que não eram judeus também. Falando sobre esse convite do Evangelho, Paulo lá em Romanos 9, 25 e 26, vai citar Oséias. Onde Oséias diz que aquele que não era povo, Deus vai chamar de meu povo. Nós não éramos povo, mas agora Deus nos chama de povo de Deus. Eu e você que estávamos longe do Senhor, ignorantes do Senhor, agora podemos nos chamar povo, nação exclusiva de Deus. É isso que ele faz comigo e o que ele faz com você. O rei então dá uma ordem nova. Agora vocês vão em todo lugar. Eu quero esse lugar cheio de gente. Vão aí pelas ruas, pelas encruzilhadas, onde vocês virem gente, convida para o meu banquete. E o que é que os servos fazem? Tem uma frase que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E os servos fazem exatamente isso. Olha o verso de número 10. O resultado da obediência dos servos. Verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Louvado seja Deus. Irmãos, às vezes nós ficamos tristes porque um local de culto, um local de adoração não está cheio de pessoas. Já vi vários irmãos tristes, se queixando porque, poderia ter mais gente aqui, seria bom se tivesse mais pessoas. Mas, irmãos, o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Ou melhor, vamos pensar no singular, no pessoal. O que eu estou fazendo para que a casa do Senhor fique cheia? O que é que eu estou fazendo para que o lugar de adoração, a sala do banquete, fique repleta de pessoas? Porque aqui diz que eles saíram e convidaram. E é o que nós também temos que fazer. Amém? Quem está entendendo?
Irmãos, às vezes nós passamos por alguém e nós até sentimos vontade de convidar esse alguém para a casa de Deus. Nós até pensamos, mas só pensamos. Fica só no pensamento, fica só no coração. Mas aqui diz que eles saíram, reuniram, convidaram, e o resultado do convite deles é que a casa ficou cheia. É que a casa ficou repleta. Então nós temos que convidar, irmãos. Se nós gostamos de adorar a Deus, se nós cremos que nós estamos no caminho certo, o que é que nós temos que fazer? Ficar com isso só para nós? Não, nós temos que chamar outras pessoas também. Olha, Senhor Jesus, Ele me salvou, Ele me transformou, e agora Ele quer transformar você também. Quer conhecer um pouco mais desse Jesus? É isso que, como servos de Deus, Ele quer que nós façamos. Temos que fazer nossa parte, irmãos. Temos que convidar, e temos que convidar muito. Quem veio para a casa de Deus aqui do primeiro convite que recebeu? É muito difícil. Normalmente tem que ter um chato, insistindo com a gente. Tem que ter alguém evangelizando, batendo na tecla, para a gente poder aceitar. Eu, pelo menos, já vim para a igreja com minha mãe pegando no meu pulso. Porque eu não queria, não. Queria vir para casa. Tem mais alguém aqui pregando? Ah, o microfone caiu. Você quer alguém querendo pregar comigo? É o anjo querendo dizer alguma coisa, viu, irmãos? O pessoal diz que às vezes vê uma imagem, né, aqui no altar. Quem sabe, né? Então, irmãos, tem que ter alguém insistindo mesmo. Ah, meu filho não quer saber de Deus. Insiste. Persiste. Tem que ter alguém lá, vendedor, não é assim? E nós não estamos vendendo. Não é mercadoria barata. É o céu, é o reino de Deus, é a palavra que salva, que transforma. Então nós temos que convidar e convidar muito. Dizem que para cada pessoa que aceita um convite, 10 convites foram feitos. Para cada um que aceita um convite, 10 foram rejeitados. Então temos que... Imagina quantos convidados esses servos tiveram, né? Quantos eles convidaram. Alguns talvez até rejeitaram, mas eles continuaram lá, insistindo. E não apenas devemos convidar muitos. Nós temos que convidar todos. Porque, igreja, venhamos e convenhamos. Às vezes a gente julga o livro pela capa. A gente pensa, não, esse aqui daria certo vindo para a igreja. Esse aqui está todo sujo. Está embriagado. Não, esse aqui não dá certo, não. Mas o texto diz que eles saíram convidando quem? Os maus e os bons. Não é porque aos olhos de Deus alguns são maus e outros são bons, não, viu? Porque aos olhos de Deus todos nós somos pecadores. Mas socialmente falando, tem o ficha limpa e tem o ficha suja. Tem o nome limpo e tem o nome sujo. Tem a pessoa que você olha e diz, olha, é um cidadão de bem. Já tem outro que você olha e já pega logo na carteira. Já esconde logo, já fica preocupado. Quais desses eles convidaram? Eles selecionaram, não, esse aqui dá certo, esse aqui não dá. Não, tu, vem também. Vem para a casa do rei. Vem participar do banquete. Ele quer você, ele está convidando você. Ele quer trazer algo para você. Todos foram convidados. Deus não nos chamou para selecionar. Deus nos chamou para convidar. Quem vai fazer a obra é Ele. Quem vai transformar é Ele. A minha função é tão somente dizer, ei, eu conheço alguém que transforma qualquer um, inclusive você. Então nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nós somos servos do Senhor.
Servo do Senhor, ele não fica parado. Servo do Senhor convida outros para a sala do banquete. Muitos foram chamados e muitos aceitaram. E a sala do banquete ficou cheia, repleta. E aí vem o segundo grupo que nós queremos entender esta noite, que é o grupo dos escolhidos. Primeiro grupo foram chamados, mas tem outro grupo dentro de um grupo. Você entende isso? Tem o grupo grande e tem um grupo dentro dele. Primeiro ele foi rejeitado, o filho dele foi rejeitado. Parecia que o banquete não ia dar certo, ninguém aparecia. E de repente, a sala está cheia. A sala está repleta. Imagina a alegria do rei. Porém, nem tudo foi alegria naquele dia. Porque o rei entra e ele vê algo que ele não queria ver. O que foi, pastor? Verso de número 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Irmãos, hoje, quando se faz uma festa, quando se faz um casamento, normalmente as pessoas escolhem a roupa que vão, não é assim? Desde que seja naquele padrão, naquele nível social. A pessoa vai social, mas ela escolhe a cor da roupa e tudo. Algumas festas de antigamente, não. Algumas festas de antigamente, elas tinham uma roupa que era igual para todos. Todos tinham que usar aquela roupa. Nesse caso, era a veste nupcial. Então, aquele homem se destacou. Porque ele era o único que não estava com a veste nupcial. E aí talvez alguém pergunta, pastor, mas como é que ia dar tempo essas pessoas usarem, costurarem, prepararem uma roupa que fosse igual para todos? Muitos não foram encontrados na rua, vieram às pressas para o banquete. Como é que eles iam conseguir ir na casa deles e escolher uma roupa, preparar uma roupa que fosse igual? Irmãos, a resposta para isso é que, muitas vezes, o próprio dono da festa providenciava a roupa para os convidados. Junto com a preparação da comida, tinha também a preparação da roupa. Então, os convidados vestiam a roupa que o dono da festa providenciou para eles. Dizem que alguns canais de televisão têm o camarim, que são aquelas roupas que as pessoas vão, e às vezes a própria televisão dá uma roupa para a pessoa vestir, né? Nos nossos batismos, por exemplo, se Deus quiser, no próximo mês nós vamos ter um, viu? Quem não foi batizado ainda, em julho, se Deus quiser, haverá um batismo. Nós usamos uma bata branca para o batismo. Aí nós dizemos assim, olha, se vire. Procure a sua bata, prepare a sua bata com a qual você vai ser batizado. Não, a gente não faz isso. Ouvi dizer que tem igreja que faz, alguém até pediu as batas emprestadas, mas nós sabemos que, para que todos venham igual, nós providenciamos, nós disponibilizamos as batas para quem vai ser batizado. Olha a boa notícia, viu? A bata você já tem, falta só a coragem e a vontade de descer as águas. Então, naquela época, o rei, ele preparou, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos, é o evangelho. Ele não apenas convidou para o banquete, ele deu a roupa a ser usada no banquete. E o que é que isso simboliza para mim e para você? Irmãos, na Bíblia, roupa significa mudança. Vestes significam não vestes apenas, muitas vezes, né? Claro que a Bíblia fala de roupa normal, mas muitas vezes a Bíblia se refere a vestes como roupa espiritual, mudança de vida, mudança de caráter. Por exemplo, se você não quiser, não precisa ir lá, mas em Isaías, capítulo 61, verso 10, diz assim:
Isaías 61:10. Se quiser anotar, depois você lê com calma. Regozijar-me-ei muito no Senhor, diz o versículo. A minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Aqui a salvação, ela é comparada a uma veste. E o autor diz: eu vou me alegrar muito no Senhor, porque Ele me cobriu com a veste de salvação. Ele me cobriu com a veste de justiça. Então, vestes na Bíblia muitas vezes simbolizam, quando é algo espiritual, simboliza aquilo do qual Deus nos cobre. Deus nos torna uma nova pessoa. Deus nos torna uma nova criatura. Ele troca as nossas vestes antigas pelas nossas vestes novas. Apocalipse fala também sobre isso, lá no capítulo 19. Interessante que Isaías 61 fala de casamento. Apocalipse 19 também. Casamento do Cordeiro, o filho do rei. Olha que lindo, irmãos. Apocalipse 19, versos 6 a 8. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas, o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se enfeitou. A esposa do Cordeiro é a igreja, é o povo de Deus que não era povo, mas agora é povo do Senhor. Verso 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, escute isso, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que é a veste, irmãos? É aquilo que Deus nos capacita a fazer quando nós o conhecemos como nosso Senhor e Salvador. São as nossas obras transformadas. Porque antes de conhecer Jesus, nós tínhamos obras de quê? De injustiça, de pecado, que trazia destruição, tristeza. Aí nós conhecemos Jesus, o que Ele faz? Ele nos dá uma roupa nova, uma veste nova, não mais aquela suja de pecado, mas uma veste limpa, finíssimo, de linho finíssimo, resplandecente e puro. E Ele que nos dá, Ele nos capacita a sermos diferentes, a agirmos diferente, a pensarmos diferente, a falarmos diferente. É isso que representa na parábola o rei dando uma veste para cada convidado. Só que ele viu que tinha um convidado que estava sem a veste. Espera aí, igreja. Mas se foi o rei que deu a veste para todos, se todos estavam com as vestes, por que esse não estava? Só tem uma resposta. Ele não queria estar com as vestes nupciais. Talvez ele olhou para aquela roupa e ele pensou: eu deixar de usar a minha roupa para usar a roupa que esse rei está querendo que eu use? Não. Eu sou mais eu. Eu quero ser eu mesmo. Eu vou usar a minha roupa. Eu vou usar as minhas vestes. E não essas vestes que o rei está querendo me dar.
Da mesma forma, assim são muitos, escute isso, que hoje dizem que aceitaram o convite do rei, mas também não querem deixar algo que é seu por algo que o rei está querendo que ele use. São muitos que hoje dizem, eu deixar as roupas que eu uso? Não. Quem manda na minha vida sou eu. Eu uso as roupas que eu quiser. Já fui falar com mães, já fui falar com pais sobre roupas da filha. E uma vez eu ouvi, pastor, quem manda na roupa da minha filha sou eu. Eu é que digo para ela o que ela deve e o que ela não deve vestir. Algumas pessoas dizem, eu mudar a minha forma de falar, eu sou desse jeito. Meu temperamento é esse. Eu mudar, mudo não. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E vai para o inferno assim. Eu mudar o meu meio de, meu ganha-pão, não. Se quiser desse jeito. Eu mudar a minha forma de, as minhas companhias, as coisas que eu uso, as coisas que eu bebo. Tem muita gente achando que pode entrar na sala do banquete e ficar na sala do banquete sem renunciar a algo que é seu por algo que é do rei. E aí, vai chegar a hora em que o rei vai confrontar estas pessoas. Não vai ser mais um pastorzinho aqui da terra, não. O rei vai chegar e vai confrontar. Como diz o verso 12. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Irmãos, eu fiquei maravilhado com a forma como o rei chama esse sujeito. De que é que ele chama? Amigo. Quanta educação do nosso Deus. Educação essa que nós, como súditos do rei, temos que imitar. Lembra do que foi que Jesus chamou Judas? Amigo, aqui vieste. Nós teríamos dado um soco no maxilar de Judas. Jesus pergunta, amigo? Porque a traição de Judas não muda o caráter de Jesus. O mal que alguém nos faz não precisa mudar a forma como nós agimos diante de tais pessoas. Os errados são eles e não nós. Então, aqui ele pergunta, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Primeiro ele pergunta, né? Ele não julga, vai que ele tem um motivo, não deu tempo, não coube em mim, Senhor. Só que ele emudece. O que é isso? Fica mudo. Por que fica mudo? Porque não tem explicação. Não tem desculpa. Não tem razão. E assim será quando o rei voltar. Não adianta nós sermos cheios de desculpa aqui na terra, igreja. Para tudo tem uma desculpa, para tudo tem um motivo, para tudo tem uma razão. Quando Jesus vier e ele for nos julgar, nós não teremos desculpa na presença dele. Vamos ficar calados, porque diante dele não há explicação para o pecado. Não há explicação para atitudes erradas. Paulo diz que se cale toda criatura diante do Criador. E é isso que vai acontecer. Vamos deixar as desculpas de lado, porque elas não vão nos salvar. Ele emudeceu. Ele não conseguiu dizer nada. E o que é pior,
É a ordem que o rei dá, quando ele não diz, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para... Porque ele manda amarrar os pés e as mãos, para que ele não resista. Não há como escapar do juízo de Deus. Amarrai-o de pés e mãos, para que ele não consiga fazer nada. Ele não pode fazer nada. Eu perguntei, eu dei a oportunidade, eu convidei, eu dei a roupa, eu ofereci a transformação, mas ele não quis. Amarra e lança para fora nas trevas. Porque o banquete, irmãos, deveria estar mais iluminado do que essa igreja. Mas era o banquete. É o lugar onde o rei está que é iluminado. Onde o rei não está, não há luz, só há trevas. Então joga ele para fora. Onde há trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro, tristeza. Ranger de dentes, raiva. Raiva. Quando alguém fica com muita raiva, muitas vezes ele rilha os dentes. Ele range os dentes. De tanta raiva que ele fica de si mesmo, por ter feito algo, uma tolice. Como é que eu fiz um negócio desse? Imagina o remorso desse homem, por ter rejeitado uma oportunidade tão grande, dada pelo rei. Mas aí alguém pergunta: pastor, mas ele não era um chamado? Pastor, ele não aceitou o chamado, ele não foi para o banquete? Boa pergunta. E Jesus tem uma resposta para ela. Verso final, verso de número 14. Por que isso vai acontecer? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Para ser um chamado, basta receber um convite. Chamado é todo aquele que recebe um convite. Muitos são chamados, por quê? Porque muitos recebem os convites do Senhor. Alguns rejeitam, logo de cara, e alguns aceitam. Só que tem uns que aceitam de forma incompleta. Quem são os escolhidos, pastor? Os escolhidos são aqueles que recebem o chamado e aceitam o chamado de forma completa. Entra na sala? Sim. Quer vestir a roupa? Quero. Quer a transformação que eu estou oferecendo? Sim. Aceita mudar nesta área aqui? Aceito. E nessa? Também. E nessa outra? Se o Senhor está dizendo: eis-me aqui, Senhor, me transforma, me muda. Eu não quero ser só um chamado, eu quero ser um escolhido. Escolhido é aquele que aceita as normas do rei em completude, em inteireza, do começo até o fim. Porque alguns são chamados, mas não aceitam as normas do rei. Entram no banquete, mas serão retirados do banquete, porque estão rejeitando fazer a vontade de Deus. Dá para entender, igreja? Dá para entender a diferença entre o chamado e o escolhido? A pergunta então é: quem é que decide se somos ou não escolhidos? Se você entender a parábola, você não vai dizer que quem decide é Deus. Porque se dependesse só de Deus, todos seriam salvos. Todos entrariam no banquete. Porque Ele ama quantos, igreja? Deus ama quantos? Deus ama só o judeu? Deus é brasileiro, ama só os brasileiros. Deus é argentino. Não, Deus ama a todos. Ele mandou convidar quantos?
Todos. Ele quer que quantos participem do banquete? Todos. Mas quem é que decide? Sou eu que decido se eu aceito ou se eu rejeito. Sou eu que decido se eu entro no banquete com as minhas condições ou aceitando as condições dele. E os escolhidos são aqueles que não apenas entram no banquete, não apenas aceitam o convite no início, mas aceitam tudo o que o rei está propondo para. E porque eles aceitam tudo, eles ficam até o fim. Eles permanecem até o final. Os escolhidos são aqueles que não apenas recebem o convite do Senhor, mas aceitam e entram para um grupo, o grupo dos eleitos. Por isso que ele começa dizendo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É um funil. Imagina aí a tampa do funil lá em cima. Todo mundo é chamado, mas nem todo mundo quer passar pela parte de baixo do funil. Aí, lá embaixo, você se torna um escolhido com a sua decisão, com a sua renúncia. Por isso eu quero encerrar perguntando: como você tem reagido diante daquilo que o Senhor tem proposto para você? Pergunta que eu fiz para mim, igreja. Como você tem reagido diante daquilo que o Senhor tem oferecido a você? Infelizmente, nós temos a tendência de participar de algo pensando só em um lado. Por exemplo, existem pessoas que querem os prazeres de um relacionamento, mas não querem os deveres do relacionamento. Não é isso? Querem ter a intimidade, querem ter a companhia, mas não querem colocar uma aliança no dedo. Não querem casar. Vivem relacionamentos escondidos. Querem a parte prazerosa, mas não querem a parte difícil de assumir o compromisso com aquela pessoa. Tem ou não tem? Tem. Assim também é com Deus. Tem muita gente querendo as bênçãos de Deus, mas não querem as renúncias que Deus está colocando para eles. Não, eu quero a cura, eu quero o emprego, eu quero a saúde, eu quero a restauração do meu casamento. Quer? Quero. Você quer o banquete? Quer. Mas você quer a veste nupcial? Não, aí eu não quero. Mudar meu jeito? Não. Mudar meus hábitos? Ter que vir para a igreja, ter que ler a Bíblia, ter que orar, ter que me sacrificar? Nós, muitas vezes, não queremos. Mas é isso que Deus quer, de mim e de você. Deus quer nos dar um banquete, mas Ele também quer que nós cumpramos com a sua vontade nas nossas vidas. Porque querer só as bênçãos pode até dar certo por um tempo, mas o rei está chegando. O rei vai olhar de um por um. E quem não tiver com as vestes que ele deu, com a transformação que ele ofereceu, ele vai perguntar: e por que você não está com a mudança que eu coloquei para você? E aí, precisamos nos arrepender, enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Estou olhando para muitos chamados, e eu também quero estar olhando para muitos escolhidos, porque eu também quero ser um escolhido do Senhor. Não apenas alguém que escutou um convite, mas que aceitou, e aceitou por completo. E disse: Deus, eis-me aqui, coloque em mim vestes novas, vestes de salvação, vestes de transformação. Quem quer as vestes do Senhor nesta noite? Quem aceita as vestes do Senhor nesta noite?
Que assim seja. Que Deus nos ajude. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Pai, pela Tua palavra. Pai, que às vezes é dura, porque nós precisamos que ela seja, Senhor. Nós não precisamos mudar a palavra para ser aceita. Nós precisamos mudar para aceitar a palavra, Pai. Que assim seja, Senhor, que o nosso coração esteja sendo quebrantado na Tua presença a cada dia. Obrigado, Senhor, por ter enviado Teu Filho, não para nos dizer apenas aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas para nos dizer também, Senhor, aquilo que nós precisávamos ouvir. E o risco que nós corremos ao decidirmos permanecer como nós estamos é um risco alto demais, Senhor. Não vale a pena. O que vale a pena nesta noite, Senhor, é nós nos encurvarmos na Tua presença e dizermos: eis-me aqui, Senhor, as minhas vestes sujas, eu peço que o Senhor tire e me dê as Tuas vestes, Senhor, novas, limpas, brancas, vestes de transformação, vestes de salvação. Isso não está se tratando apenas das vestes que nós usamos no corpo, não. Também, mas também está se tratando do nosso linguajar, do nosso pensar, do nosso tratar uns aos outros. Como nós nos tratamos, Senhor, como nós tratamos as pessoas lá fora, os hábitos que nós temos. Senhor, aquilo que nós usamos, que tudo seja transformado para a Tua honra e para a Tua glória. Porque o Senhor quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, Senhor, cabe a nós querer e aceitar as normas, diretrizes do Senhor para as nossas vidas. E muito obrigado, porque o Senhor nos dá o poder para fazermos isso. Não dependemos de nós mesmos, nós apenas precisamos aceitar, Pai. A comida é o Senhor que providencia, a mesa é o Senhor que providencia, a veste é o Senhor que providencia, o céu é o Senhor que providencia. Nós apenas precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, faz a Tua vontade em mim, Senhor. Senhor, que nós não sejamos apenas chamados, porque chamados existem muitos aí fora, que aceitaram o chamado por algum tempo, mas depois rejeitaram. Nós queremos ser escolhidos, porque o escolhido ele permanece, Senhor. O escolhido ele muda, o escolhido ele é diferente, ele é diferenciado, ele é transformado para a honra e glória do Senhor, Pai. Se tem alguém aqui essa noite que estava com o coração ainda fechado para o Evangelho, que possa abri-lo, Senhor, que possa tomar a decisão de ouvir a voz de Jesus e aceitar a voz de Jesus na sua vida. Muito obrigado, Pai. Tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Como é bom pregar esse evangelho, igreja. Um evangelho que transforma as nossas vidas. Que não nos deixa como nós estamos. Eu creio no poder do evangelho. Eu creio que ele é capaz de transformar a cada um de nós. Amém? Então vamos sair por aí, igreja. Vamos convidar, vamos pregar, vamos evangelizar. Se não souber o que dizer, dizer: Jesus te ama, porque eu sinto o amor dele por mim. Vamos dizer algo para alguém e Deus vai nos usar para que a casa do Senhor esteja cheia. Amém? Eu quero encerrar este culto, já que os irmãos não quiseram se expressar hoje, e há momentos que é assim mesmo, é só entre nós e o Senhor, e há momentos que nós temos que expressar. Então, hoje os irmãos preferiram ficar com seus pedidos só para si. Eu oro para que Deus contemple e responda a cada um segundo a sua necessidade. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.